Muito feliz com o que Deus está fazendo, né? De fato, essa estratégia, essa ideia de Deus mesmo ao coração do pastor Diego. E devagarzinho a gente vai crescendo, vai de fato alcançando a estatura, né? Daquilo que Deus viu quando ele criou o Verbo Connect, né? Então, maravilhoso demais. Que bom que a gente tem uma galera que está desenvolvendo, sendo fiel, né? Correndo mesmo com esse projeto. E eu tenho certeza que hoje Deus vai tratar contigo, amém? Então, queria agradecer ao pastor, a Josi pelo convite, a equipe de mídia aí maravilhosa. Muito bom mesmo. A todo mundo que está aí no Canadá, Estados Unidos, Brasil. Uma honra estar aqui de fato com vocês, né? Para quem não me conhece, sou Matheus Emanuel, casado com Vitória Agnes, sou filho do apóstolo Sérgio Pessoa e Edinalva Pessoa, no Brasil, né? Já sou um ministro itinerante e ministro licenciado pelo Ministério, já tenho um tempo de bagagem aí e eu acredito que a gente tem algo para compartilhar. E hoje vem uma nota muito clara no coração de um tema que Deus tem tratado muito forte comigo há uns anos atrás, que tem paralisado muito o corpo de Cristo em muitas coisas, que é a ofensa, né? Um coração ofendido pode paralisar a graça de Deus de operar na tua vida, né? E eu gostaria que você abrisse aí comigo em Mateus, capítulo 6, do versículo 14 ao 15. Mateus, capítulo 6, do versículo 14 ao 15. Eu estou vendo os rostinhos de vocês aí, aqueles que estão com a câmera aberta, então o teu amém, o teu sinalzinho aí já é, aí, já é sucesso, amém? Olha só, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha como é sério e forte isso aqui, querido. Você foi ensinado, nós sabemos, né, que Deus já nos perdoou. Porque Ele nos perdoou, foi achado graça, né, diante de Deus aos nossos olhos para que fôssemos perdoados e aceitos diante de Deus. Porém, uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quantos aqui sabem que a gente está sujeito a uma ofensa todos os dias? Você está sujeito, se você é casado, você está sujeito à ofensa todos os dias com a tua esposa. Se você faz parte de uma família, que muito provavelmente todos fazem, você está sujeito a ser ofendido por aqueles que estão mais próximos de você. E assim vai, a escola, a faculdade, a igreja, né? Nós estamos sempre sujeitos a uma ofensa. Aí olha que a Bíblia vai dizer que para que Deus perdoe, ou posso dizer assim, a tua prática ainda, ou a tua luta diária contra o pecado, mesmo sendo salvo, é necessário que você perdoe e tenha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Eu não posso, querido, eu gosto de dizer algo, a ofensa ela é como um câncer espiritual que vai minando a tua fé e vai consumindo a tua energia e a tua vida devagarzinho, né? Quando você menos espera, de repente você já não, a tua fé já está inoperante, você já não consegue amar mais pessoas. Você agora confunde espírito de excelência com espírito crítico. Você agora vê os defeitos das pessoas mais do que a qualidade delas. Você acha que sabe mais que todo mundo, opina em tudo, sem ser chamado à tua opinião. E isso pode ser uma síndrome de um coração ofendido. E aí ele quer mostrar serviço, mas a Bíblia diz assim: olha, não é hora de você mostrar serviço para nada. Primeiro trata o teu coração, perdoa, libera perdão para quem você precisa, para que eu possa perdoar você da mesma forma. Eu gosto sempre de dizer que, querido, você é grande demais para parar por uma ofensa. O chamado de Deus na tua vida é muito grande, o propósito de Deus na tua vida é muito grande para você se permitir paralisar por aquilo que alguém te fez ou te causou, amém? Você tem algo tão grande para realizar, querido, que você não pode permitir com que o diabo te deixe estagnado espiritualmente por causa de uma ofensa. Gera mesmo uma indignação espiritual toda vez que o diabo gerar uma ofensa no teu coração, um sentimento de inveja, sentimento de disputa. Sabe, querido, eu sou um cara muito competitivo, eu nasci no esporte, né? Eu nasci jogando futebol,
Então eu amo ser competitivo no bom sentido, mas graças a Deus que eu nasci no lar cristão e os meus pais me ensinaram desde cedo: o sucesso do outro dentro da igreja é o teu sucesso. A promoção do outro dentro da igreja é a tua promoção. Essa visão de corpo, né? A visão de parceria. Então, quando você começa a desenvolver essa visão de parceria, você guarda o teu coração de ofensa. Amém? Você não se permite ficar ofendido. Por quê? Porque você entende que o que é do pastor Luiz, ele vai alcançar. O que é de Mateus, eu vou alcançar. O que é da Josi, ela vai alcançar. O que é da Andréia, da Natália, vai alcançar. Da Dani, do Diego, todo mundo que está aí. O que é teu, querido, é teu. Ninguém pode roubar aquilo que é teu. Amém? Deus te designou. Só você pode paralisar o plano de Deus na tua vida. Nem o diabo pode paralisar o plano dele na tua vida. É tão poderoso que a Bíblia diz assim: olha, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Ou seja, há um poder suficiente dentro de você para resistir às ofensas, às armadilhas, né, às propostas de Satanás. Então, não se permite paralisar por coisas que te aconteceram, porque não foi como você queria que fosse, porque de repente a tua expectativa para aquele projeto não foi a suprida como você esperava que fosse, sabe, querido? Deus é um Deus do dobro, da recompensa. Eu gosto de algo que o pastor Humberto disse agora no último culto. Ele disse: se você demite um homem próspero, ele vai trabalhar agora em 2 empregos. Aleluia. Amém? Então, se o diabo tentar parar e ofender um homem ou uma mulher de Deus e você guardar o teu coração para que essa ofensa não caia no teu coração, querido, se prepara para o tempo do dobro, da promoção de Deus chegando na tua vida. Sabia que às vezes nós não temos as orações correspondidas, não é por falta de fé, por falta de perdão? Sabia que Deus não prospera um coração invejoso, Deus não prospera um coração menino, amém? Aquele que qualquer coisa dói, qualquer coisa reclama, qualquer coisa não tá bom, não sabe ouvir uma repreensão, não sabe ouvir uma correção, não sabe ser chamado para perto, não sabe ouvir algo duro que às vezes é necessário para salvar a tua vida, que simplesmente você se fecha. Não tem como você crescer espiritualmente se não for polido, querido. Também eu gosto de dizer que a igreja e o relacionamento com pessoas, ele é maravilhoso. Por quê? Porque são como 2 espadas afiadas que estão o tempo todo ali, ó, se alinhando, se aperfeiçoando. Mateus, aperfeiçoando para quê? Para o plano e o propósito de Deus para a tua vida. E Mateus, o que é que o plano e o propósito de Deus tem a ver com ofensa? Tudo, sabe por quê? Porque as únicas coisas que podem te ofender são coisas e pessoas. E no plano de Deus, pessoas estão envolvidas. Amém. No plano de Deus, pessoas são a prioridade. Então, se você se permitir se sentir ou ficar sempre ofendido com pessoas, corre o grande risco e muito provavelmente você não vai alcançar a plenitude do chamado de Deus para a tua vida. Porque quando você se enche de Deus, Deus aponta você para pessoas. Você passa a amar pessoas de maneira mais intensa. Você passa a compreender pessoas com um olhar de empatia, de compaixão por elas. Você já não simplesmente condena as pessoas pelo pecado dela, que não tem problema, amém? A Bíblia fala sobre julgar essas coisas. Mas você já não tem um olhar só para condenar, para julgar o pecado. Você tem um olhar de compaixão por aquele que comete o pecado, né? Então, isso é fruto de uma vida e de um coração que não se permite parar por uma ofensa. Posso ter um amém aí? Oh, glória! Coisa linda. Agora vamos abrir aí, querido, em Efésios. Então veja, Mateus, a gente leu que para que possamos achar perdão diante de Deus é necessário que nós venhamos a perdoar as pessoas. Em Efésios 4, versículo 31 e 32, Efésios 4, versículo 31 e 32, diz assim: toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, com toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, diga benignos. Benignos, para quem não sabe, sejam bondosos, bons, né, um com os outros. Aí a Bíblia continua dizendo misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu gosto sempre de dizer algo. Aquele que diz assim, mas você não sabe o que fizeram comigo. Mas você não sabe o que me causaram. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. É porque não sabe, não entendeu ainda o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela tua vida. Se eu tenho a ousadia de dizer, você não sabe o que aconteceu comigo, o que abuso eu sofri, o que tipo de violência eu sofri, ou pelo que aconteceu, pelo que meus pais, enfim, familiares fizeram, e aí você se permite ficar nesse lugar preso, paralisado, é porque você ainda não compreendeu o tamanho do perdão que foi liberado para você. Amém. Você não pode, querido, ficar nesse lugar de. E quando eu digo pode, eu não quero te trazer condenação. Quando eu digo não pode, eu não quero te trazer condenação, te obrigando a sair desse lugar. Não, eu estou dizendo assim: olha, você é tão grande, Deus te chamou para algo tão maravilhoso, tem tantas pessoas esperando aquilo que você carrega. Tem tantas pessoas na África, no sul da Europa, na América Central, nos estados dos Estados Unidos, que estão ansiando por aquilo que você carrega, e para que você não fique paralisado nesse lugar, libera mesmo pessoas, perdoa elas, corre aquilo que Deus tem, corre o plano que Deus tem para a tua vida com leveza. Eu não sei você, querido, mas é difícil correr a carreira quando se tem ressentimentos. É difícil correr a carreira quando se cita o nome daquela pessoa, o teu coração se enche de ira, de contenda, de ciúme, de inveja, de divisão. Deus não te chamou para isso. Amém? Aí Lucas 17, 3, 4, Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, diz: acautelai-vos, e se teu irmão pecar contra ti, olha, antes de eu terminar esse versículo, eu quero que você entenda. Todo princípio de ofensa, guarda isso no teu coração. Todo princípio de ofensa nasce de um coração orgulhoso. Toda pessoa que se coloca no direito de se sentir ofendido é porque se sente além da conta de alguma coisa. Amém? Quando eu jogava futebol, se eu estava discutindo com o zagueiro e o zagueiro dizia assim: tu é ruim de bola, meu irmão, era mesmo que ter mexido na ferida. Porque havia um orgulho envolvido naquilo. O orgulho é: eu sou bom no que eu faço, sou suficiente no que eu faço. Você não pode dizer isso para mim. Ou seja, é uma ponta de orgulho. Se eu fico ofendido por aquilo que alguém me fez, ou eu paraliso por causa de falta de perdão por alguém, eu estou valorizando mais o meu eu do que a própria palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, por quê? Porque um coração bondoso e que perdoa atrai a graça. Um coração orgulhoso, a Bíblia diz, ai daquele que é orgulhoso, por quê? Porque a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que a falta de perdão apodrece os ossos. Uau! Olha que forte, querido. A falta de perdão apodrece os ossos. Quando eu falo sobre ofensa, eu gosto sempre de dizer que tem gente morrendo antes da hora, e não é porque Deus levou, é porque era o tempo cumpriu, não. Está morrendo antes do tempo porque não conseguiu liberar perdão. Está morrendo antes do tempo porque está pecando. Amém? Vale a pena lembrar que ofensa não é um sentimentozinho na alma de ai, não, Deus me entende. Não, ele não te entende. O preço que ele pagou na cruz é muito grande, é muito alto. Amém, querido? Quando Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um que está aqui, para todo mundo que vai assistir, ele disse: ei, eu te amo tanto. E eu derramei uma porção do meu amor sobre você, que quando você não perdoa, você está desvalorizando o tamanho do amor que eu derramei na tua vida. Oh, aleluia. Ei, aleluia. Deus está falando com pessoas aqui, querido, está falando comigo também. Pega isso pelo Espírito, compreende de uma vez por todas. Eu não posso guardar no meu coração nenhum tipo de amargura. Mateus, mas eu fui violentado sexualmente.
Eu fui violentada fisicamente. Eu fui humilhado no meu trabalho. Eu fui pisoteado pelos meus pais, pelos meus amigos. Querido, lembra, traz à memória aquilo que te dá esperança. E o que é que te dá esperança nesse momento? Jesus pagou um preço, querido, que nenhum de nós um dia podemos pagar. Imagina, todas as enfermidades estavam sobre ele, toda a humilhação. A Bíblia diz que ele estava completamente deformado. A Bíblia diz que os soldados e os gentios não podiam discernir se era homem ou se era mulher. De tanto que ele apanhou, de tanto que ele sofreu. E Mateus, por que você está pintando esse quadro sobre o que Jesus sofreu? Para te lembrar que não importa o que você passou, o que ele passou é muito pior, é muito maior. E ainda assim, ele disse: olha, eu te amo. Se eu conseguir perdoar isso, agora eu deposito em você um amor do tipo de Deus que ele derramou no meu coração. Eu imagino Jesus dizendo isso. Agora eu deposito sobre você e digo: olha, se eu perdoei aquele que me feriu a lança, que cuspiram no meu rosto, que me pisotearam, que desprezaram os meus ensinamentos, você também pode perdoar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, o diabo perde quando você perdoa. O diabo fica revoltado quando você perdoa. Sabe, querido, quando você perdoa, imagina que você é essa garrafa. E quando você não perdoa, o diabo está assim te segurando. Ó. Né? Você está amarrado, não sai do lugar, parece que não prospera, que quando você ora não dá certo, que quando você pede, Deus não escuta, que teu casamento vai de mal a pior, que no trabalho não dá certo, e você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque parece que no natural tu está fazendo tudo certo, mas o diabo está lá, ó, te segurando com a amarra espiritual de perdão. Quando você perdoa, querido, essa amarra foi solta. Aleluia, agora nada mais te impede. Você está pronto para correr, para se encher do Espírito. Aleluia, cuidado, que falta de perdão é um sintoma de frieza espiritual. Porque aonde Deus está, não há falta de perdão. Um coração cheio da presença de Deus não tem nem tempo para se sentir ofendido. Tem muita gente sendo alcançada por aquilo que foi depositado na vida dele, que ele não está muito preocupado, não, querido. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Deus está nos guiando aqui para algo intenso, querido. Não se assuste. Amém? Se eu trouxer uma palavra de revelação para alguns aqui, mas eu não sinto que é o momento ainda. A gente precisa pegar esse pirão que Deus está nos dando aqui. Olha só, em Lucas, como eu estava dizendo, diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o. Se ele se arrepender, perdoa. Quantas vezes, às vezes o ser humano é um negócio complicado, né? Porque às vezes a gente vai, o cara que nos causou a ofensa, a gente conversa com ele ou conversa com essa pessoa e diz: cara, não gostei do que você fez. A pessoa pede perdão, aí na hora tu pode até dizer: ah, beleza, bacana, volta com o coração cheio de ressentimento, falando, discutindo no carro ainda com a esposa sobre o que o cara fez ou o que a menina fez. Aí chega com o coração cheio de ressentimento ainda, e o cara que tecnicamente te ofendeu, já te liberou, tá correndo pro plano de Deus para a vida dele, e tu tá aí paralisado por um negócio desse tamanho. Deixa eu te dizer, querido, meu pai tem uma piada que eu acho muito massa. Ele diz assim: o diabo trabalha com sintoma. Sintoma já diz tudo. Se sentiu, toma. Ou seja, se o cara começar a viver muito pelo sentimento, meu irmão, vai ter uma hora que vai dar problema. Vai ter uma hora que você vai. O que eu gosto de dizer que o diabo tem, ele é especialista em marketing, em pegar um negócio desse tamanho e fazer parecer desse tamanho. Gente, se a gente está paralisando a nossa vida, nosso ministério, ou gerando ofensa com o coração de alguém, porque essa pessoa, sei lá, não te cumprimentou, ou ainda não te respondeu no tempo que você queria. Gente, isso é meninice espiritual, desculpa. Desculpa, mas é verdade. Amém. E se você ama essa pessoa de tal forma, quando você vê ela, você olha para ela e diz assim: ei, negão, ou ei, mulher de Deus,
Olha lá minha mensagem, ou atende minha ligação, estou precisando falar contigo. Amém. E aí essa pessoa vai dizer, pô, cara, perdão, tive uma semana ocupada, tive um problema na família. Às vezes você nem sabe o que a pessoa está passando e já permite o diabo gerar uma ofensa no teu coração de desprezo, de desonra. Quando às vezes a pessoa olhou a tua mensagem, ouviu a tua ligação e disse, cara, eu preciso ligar para aquela pessoa urgente, mas agora não dá. Né? Então, se a gente está falando por essas pequenas coisas, imagina quando Deus te colocar no lugar de holofote, que tu vai estar lá ministrando para mais de 1.000 pessoas e vai ter gente se levantando para falar do jeito que tu ensina, para falar contra a palavra profética, para falar contra a tua igreja. Aí imagina, se tu chega nesse estado e não tem estrutura espiritual. Vai quebrar a igreja? Vai desistir do ministério por causa disso? Que é isso, gente? Amém. Vai-te embora, querido. Corre, voa. Envergonha o diabo mesmo. Amém. Agora, já me caminho para o final em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando. Olha o resultado de suportar. Suportar deve gerar perdão, amém? Eu não sei você, querido, mas eu tenho certeza que minha esposa me suporta, logo ela me perdoa, amém? Como tem dias que eu vou ter que suportar e vou ter que perdoar também. Faz parte do processo de amadurecimento, amém? E tá tudo bem com isso, não se condenar, ai meu Deus, eu perdoo, eu estou suportando aqui. Não, mas suportar, olha, quer trazer um equilíbrio. Suportar não é dizer, ai, assim, eu estou exercendo amor com aquela pessoa, né? Aquela risadinha doendo no meio dos dentes, assim. Ai, fulano, não consigo ver a cara daquela abençoada. Não, que calma. Cuidado, que aí já é um princípio de ofensa. Suportando olha o que é suportar, pega isso pelo Espírito. Suportar é valorizar as qualidades, oh, aleluia, mais do que os defeitos, fazendo com que a tua alma enxergue, pega isso que está vindo pelo Espírito, fazendo com que a tua alma enxergue mais o que essa pessoa tem para dar de bom do que as piores qualidades que ela possui. Smith Glossoto foi um cara que ressuscitou mais de 11 mortos. E eu me pergunto se a chave para isso, além de uma vida devota, não era esse tipo de resposta que ele dava. Uma vez um repórter chegou para ele e um serial killer foi morto na região dele e perguntou: Smith, o que é que você tem para dizer a respeito desse cara? Aí Smith olhou na entrevista e disse assim: ele tem um sorriso bonito. Todo mundo estava esperando que Smith Glossoto fosse simplesmente depravar esse cara, falar que ele era uma vergonha, que ia queimar no fogo do inferno, e estava lá Smith Glossoto dizendo: não, eu consegui enxergar uma certa qualidade nele. Que ele disse: é o olhar, o amor do tipo de Deus. E aí a gente se pergunta como é que um cara desse ressuscitou 11 mortos, porque operava no dom de cura tremendamente. É a compaixão. Lembra que Jesus ensinava e os sinais acompanhavam. Então, uma vida de compaixão, de amor, né, uma vida devota ao Senhor, vai naturalmente, você não vai nem precisar se esforçar muito. Naturalmente, você vai começar a andar em perdão. Naturalmente, você vai começar a andar, como que eu gosto de dizer, com um coração bem preparado para as ofensas e para as armadilhas de Satanás. Amém, querido? Muitas vezes o diabo sabe que um ataque direto contra você não vai ser tão eficaz. E ele sabendo disso, às vezes ele vai começar a levantar ofensas que você acha que nem o diabo nem está envolvido com isso. Você diz, não é o diabo não, isso aqui é coisa minha mesmo do dia a dia. Mas como o diabo já viu que você tem uma certa tipo de estrutura para algumas coisas, ele pode gerar outro tipo de situação para devagarzinho. Lembra que eu falei no início que a ofensa é como um câncer espiritual? E por que eu faço esse paralelo da ofensa como um câncer espiritual? Porque o câncer, querido, você não percebe não, né? Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo do nada, pum, 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 reflexão imediatos, rápidos, mas aquele processo já estava acontecendo ali há muito tempo. Então, cuidado, guarda mesmo o teu coração de ofensa. E aqui em Provérbios, capítulo
19 e 11, e versículo 11, diz assim: a prudência do homem faz reter a sua ira. Olha só, um homem prudente, um homem equilibrado, um homem cheio do Espírito, retém a ira. Que é que a Bíblia diz? Irai-os, mas não pequeis. Amém? Então, eu posso me irritar, posso irar com alguma coisa, mas logo trago a minha alma, a minha carne para o lugar dela. E aí ele diz, perdão, a prudência do homem faz reter a ira e é glória sua ou passar por cima da ofensa. Uau, eu amo isso. Olha qual é o prazer do homem prudente. É passar por cima da ofensa. É olhar para a ofensa, é olhar para a situação de ofensa, olhar para aquele que tentou ofender, amém? E passar por cima dela. É nisso que o homem prudente tem prazer. Aleluia. O homem prudente tem prazer, posso dizer assim, em envergonhar Satanás. Porque, mais uma vez, querido, quando você não se permite parar por uma ofensa, ou quando você tem um coração livre de ofensa, você está continuamente envergonhando Satanás, dizendo para ele: você não coordena as minhas emoções, você não coordena a minha alma, você não coordena as minhas vontades. Eu não vou permitir com que alguém ocupe o lugar de Deus no meu coração. Olha, guarda isso. Eu não vou permitir com que alguém que me causou uma ofensa ocupe o lugar de Deus no meu coração. Se eu permito guardar ofensa, lembra, eu estou guardando o lugar de Deus, perdão, estou guardando o lugar de alguém no lugar de Deus. Eu peguei essa pessoa e botei no lugar de Deus. Mateus, e por que eu fiz essa troca? Porque você está se permitindo não considerar a voz de Deus. Quando Deus diz perdoa e eu não perdoo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o valor da palavra pelo que me causaram. Eu estou substituindo o tamanho do propósito de Deus para a minha vida pelo tamanho da ofensa que me causaram. Amém? E aqui, para finalizar, eu digo: Mateus, e você pode ter ouvido essa palavra e certamente homens de Deus inspirados, como a própria mulher de Deus, a Josi, como o pastor Luiz aqui, já tocaram nesse assunto, já trouxeram uma palavra sobre esse assunto, e você já está muito bem instruído em relação a isso. Mas eu quero reforçar. Mateus, como que eu consigo perdoar alguém? Como que eu consigo, de fato, me desfazer desse sentimento, dessa imagem, dessa ocasião, dessas pessoas que me ofenderam? O segredo está em vida de estudo da palavra e vida de oração em outras línguas. Amém? Sabe, querido, muitas vezes eu não conseguia abrir a minha boca para perdoar alguém, mas quando eu estava lá no meu quarto, gerando no espírito, orando, de repente Deus trazia aquela pessoa e dizia: perdoa, perdoa, libera, libera. E aí, querido, imagina que Deus está ali sentado contigo. Você concorda que fica muito mais fácil pedir perdão? Fica muito mais fácil perdoar, né? É como um pai que está ali sentado do lado do filho, incentivando ele: ei, vai, você consegue, você pode, né? Às vezes, quando o filho está lá sozinho, ele não se sente capaz, mas quando o pai entra no quarto ou entra naquele ambiente e diz assim: ei, eu estou contigo, passa aquele sentimento de segurança, né? Aquela sensação de alívio, de dizer: olha, você pode, você é capaz. Amém? Então, o segredo para viver uma vida em perdão, revestida de amor, é simplesmente viver uma vida devota, uma vida aos pés de Jesus, uma vida de intimidade. Porque quanto mais perto dele eu estou, com mais facilidade eu escuto a sua voz, mais rapidamente eu obedeço os seus mandamentos, logo, rapidamente, eu começo a envergonhar Satanás. Amém, querido? Antes de passar para o pastor Luiz aí a palavra, eu gostaria de orar por você mesmo, por essa área específica de perdão.
Talvez você está aqui e está pensando, mas eu não preciso liberar perdão para ninguém, não tem ninguém mesmo. Sonda o teu coração mesmo e você pode estar pensando, não tem ninguém que eu precise liberar perdão. E se não tem ninguém mesmo, querido, glória a Deus por isso. Mas a mensagem de perdão para aquele que não precisa liberar perdão, ela vem também como uma mensagem de vacina, né? Como eu falei, todos nós estamos sujeitos a uma ofensa. Na verdade, eu não me surpreenderia se logo após essa palavra o diabo levantasse alguém para pisar no teu calo aí. Eu não me surpreenderia se o diabo fosse astuto o suficiente para no dia de hoje ou até no dia de amanhã no trabalho ele levantar alguém para tentar, perdão, para tentar paralisar aquilo que você recebeu e para roubar a semente da palavra. Amém? Lembra, o que foi passado aqui foi uma semente. E o diabo, o que ele mais tenta fazer é roubar a semente da palavra. Né? E não se permite mesmo não se permita com que o diabo roube a semente da palavra. Porque aquele que te chamou é muito maior e aquele que te ungiu é muito maior. Amém?